Gramado do Maracanã entra em fase final de reforma. Procurado pelo Flamengo em 2020, zagueiro Pablo fica livre no mercado e deve voltar ao Brasil. Torcedores do Flamengo pedem contratação de Alan Patrick após o meia deixar a Ucrânia. Flamengo monitora a situação do goleiro João Paulo dos Santos. Essas e outras você confere aqui e agora no seu canal do Mr. Mengão. Bora lá! Pessoal, muito bom dia. Vamos às notícias dessa quarta-feira de cinza do Mengão, queridão. Vamos lá. Não é segredo para ninguém que o Alan Patrick é um jogador muito valorizado pela nação, né? Revelado pelo Santos, o meia teve uma boa passagem no Mengão em 2015, quando o clube ainda não possuía esse timaço que tem aí hoje, né? Dessa forma, o jogador é sempre bem lembrado pela torcida rubro-negra. E ao longo dessa semana não foi diferente. Isso porque o Flamengo procura por reforços. E o ex-Flamengo está no Brasil após incidentes na Ucrânia, país onde joga atualmente, né? Além dos problemas da guerra entre Ucrânia e Rússia, o Alan Patrick ele veio ao Brasil para tratar uma hérnia de disco que trazia uma forte dor na região lombar. Com isso, né, só pelo fato dele estar aqui no Brasil, a torcida do Flamengo já se mobilizou nas redes sociais para pedir a contratação dele. A nação, sem dúvida, acha que o jogador seria um substituto de luxo para o mágico Arrascaeta. Apesar de boa parte da torcida apoiar a contratação, por se tratar de um jogador que já conhece o clima do clube, uma possível negociação entre o Flamengo e o Shakhtar Donetsk é bem difícil. Isso porque, no momento, o Alan Patrick tem contrato com a equipe ucraniana até 2025 e tem valor de mercado de 7 milhões de euros, cerca de 40 milhões de reais na atual cotação, né? O Flamengo, por sua vez, também interrompeu qualquer tipo de tratativa até que a penhora do Banco Central seja resolvida. Virou novela essa penhora aí, novela e cortina de fumaça. Tô só de olho. Pessoal, depois do frustrante empate com o Resende de 2-2, né, o Flamengo se reapresentou na tarde dessa terça-feira no Ninho do Urubu, dando início à preparação para o jogo contra o Vasco, e os holofotes estavam todos apontados para um jogador que não vai atuar no Clássico. É o Isla. O chileno ele quis demonstrar toda a sua insatisfação com o atual cenário, em que virou terceira opção na ala direita, né? Atrás do Mateuzinho e do Rodinei. E irritou o Paulo Souza, e os torcedores das organizadas chegaram a publicar um manifesto exigindo a sua saída. O camisa 44 avisou estar com sintomas de gripe, foi cortado do jogo contra o Resende e compartilhou imagens em uma festa altas horas depois. Houve reunião ontem, né, para ouvi-lo e multá-lo, conforme o Flamengo já havia anunciado. Segundo o jornal Lance apurou, o clube optou por não relacionar o atleta para o jogo contra o Vasco. Isla foi avisado do corte antes da atividade da tarde de ontem, em que treinou com o grupo normalmente. Em recente pesquisa, 83% dos torcedores querem que o Flamengo rescinda o contrato com ele. E você, está de acordo com essa rescisão? Coloca aí! Pessoal, antes de eu continuar, deixa eu te pedir, né? Deixa aquele like maneiro para fortalecer o nosso canal. Isso é muito importante para mim. Eu agradeço muito, valeu? E para você que ainda não é inscrito, vamos lá, é muito fácil. Aperta esse botão vermelho aqui embaixo, escrito inscrever-se. Aperta o sininho aqui para você receber todos os vídeos. Quando eu postar, deixa aquele like maneiro e pronto, tá feito. Bora lá continuar. O Maracanã ele anunciou na noite dessa terça-feira a finalização de mais uma etapa do campo. Agora, com a implementação do novo gramado híbrido, entra em fase final e se aproxima do término. O perfil do estádio, inclusive, divulgou novas imagens do processo nas redes sociais que eu estou colocando aí para você. Com a utilização dessa máquina moderna, trazida da Bélgica, né, foi feita uma costura no campo híbrido, ou seja, uma mistura de grama sintética com a convencional, né? O modelo, vale citar, é sucesso na Neoquímica Arena, lá do Corinthians, considerado um dos melhores campos do futebol brasileiro. O Maracanã ele deve ser reaberto para a disputa das semifinais do Campeonato Carioca a partir de 23 de março. Anota aí. Até lá, o Flamengo vive a expectativa de retornar à sua casa. O estádio, inclusive, chegou a ser cogitado
para ver se Flamengo e Vasco nesse domingo, mas a possibilidade se tornou inviável, já que o gramado ainda necessita dos ajustes finais e não é bom precipitar nada, né? O local do jogo entre Flamengo e Vasco ficou definido como o estádio Newton Santos no Engenhão. Botafogo está preocupado, mas não tem jeito. A Ferg mandou botar lá o jogo e vai ter que botar lá. Torcida, calma, não vamos fazer depredações, vamos ganhar do Vasco na boa. Pessoal, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Botafogo consultou a situação do Rodinei. Olha só, mesmo com a possibilidade de abrir negociação, o Flamengo descartou uma venda do jogador. Dessa forma, né, como o Rodinei está ganhando cada dia mais confiança do Paulo Souza, a diretoria ela entende que o clube seria prejudicado com uma baixa importante dessa no elenco. No momento, o Rodinei tem contrato até o final desse ano. Nesse cenário, segundo a apuração dos torcedores.com, a diretoria abriu conversas para renovar já com o defensor. Com as tratativas ainda em estágio inicial, a tendência é que a situação ela evolua bem nos próximos dias. Além disso, é mencionado que o Rodinei possui um salário inferior ao do Isla, que passou a ser a terceira opção para o lado direito do Flamengo. Atualmente, o chileno embolsa na carteira R$ 555 mil por mês, enquanto o Rodinei ganha 200 mil, né? E esse valor deve subir com a renovação desse vínculo. Rodinei esteve na mira do Charlotte Futebol Clube agora, né, dos Estados Unidos, esteve no Fluminense, Internacional, São Paulo e agora o Botafogo. Aí eu te pergunto, você negociaria com o Rodinei agora ou você renovaria o contrato dele? Coloca aí. Com passagens por 5 times brasileiros, o zagueiro Pablo está próximo de retornar ao Brasil para essa temporada, né? O nome do defensor ele foi ligado ao Flamengo em algumas oportunidades recentes, visto que o clube sofria com a carência no setor antes de oficializar a chegada do Fabrício Bruno. De acordo com as informações dadas inicialmente pela TNT Esportes, o Pablo ele deve desembarcar em São Paulo já nos próximos dias para confirmar o retorno ao futebol brasileiro, né? O zagueiro, inclusive, trabalhou com Paulo Souza, técnico do Flamengo, em 2020 e fez uma publicação especial de agradecimento pelo tempo que eles estiveram juntos. Aspas, quero fazer um agradecimento ao treinador Paulo Souza e todo o seu staff pelo tempo em que trabalhamos juntos. Agradeço pelo apoio em todos os momentos, principalmente em um dos mais difíceis da minha carreira. Foi uma honra estarmos juntos e poder aprender com vocês. Fecha aspas, escreveu o zagueiro em sua conta pessoal no Twitter. O Pablo ele disputou 17 jogos pela temporada 2021-2022 entre Europa League, Liga Russa e Supertaça da Rússia. Vamos lá, pessoal, essa aqui é para a gente encerrar, né? O Flamengo adotou uma postura cautelosa no mercado de contratações para a temporada de 2022 e só anunciou 2 reforços, né? O Marinho e o Fabrício Bruno. No entanto, né, a ideia do mais querido é negociar a chegada de um grande goleiro. Não à toa, o clube da Gávea fez uma consulta por João Paulo, goleiro do Santos. Com a ideia de ter que contratar um defensor que assuma a titularidade, um goleirão, o mais querido, ele monitora de perto a situação do goleiro do Santos. Vale lembrar, pessoal, que outro nome na mira do Flamengo é o do goleiro Santos, do Atlético Paranaense. As negociações elas devem ser iniciadas após a Recopa Sul-Americana, que acontece hoje. Diferentemente de João Paulo, o goleiro do time paranaense já manifestou interesse em acertar com o Flamengo. Enquanto não contrata um novo goleiro, o Flamengo se prepara para enfrentar o Vasco no domingo, com Diego Alves e Hugo Souza disputando ali quem faz mais lambança. O clássico dos milhões acontecerá a partir de 16 horas, né, no estádio Newton Santos, no Engenhão, e é válido pela 10ª rodada da Taça Guanabara. Aí eu pergunto a você, você contrataria quem? O goleiro Santos ou o goleiro João Paulo? Coloca aí! Bom, pessoal, por hoje foi isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado das informações do nosso Mengão queridão. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Valeu? Um grande abraço para você que ficou comigo até aqui e bola para frente, porque aqui é Flamengo na veia.